Os ecos do universo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. Diferentemente dos planetas telúricos ou terrestres apresentados no último episódio, onde nós temos uma superfície sólida, os planetas gasosos, os 4 últimos do Sistema Solar, são compostos majoritariamente de gases, com talvez uma presença minúscula de um núcleo sólido no centro. Esses gases têm uma grande pressão e uma densidade considerável, formando um volume esférico e tendo uma massa extremamente grande. Tanto é que os 2 maiores planetas do Sistema Solar são gasosos. E esses 2 grandes planetas citados pelo Rodrigo são os 2 grandes protagonistas do episódio de hoje. Seguindo a ordem de distância, partindo do Sol, começaremos a nossa jornada por Júpiter. Júpiter é um gigante do Sistema Solar, tanto que ele é usado até como referência para falar de outros planetas, os planetas jupiterianos. Algumas pessoas utilizam para fazer algumas comparações com outros planetas de tamanho similar ao de Júpiter, dada a sua dimensão. Ele é o 5º em ordem de distância ao Sol e é conhecido desde os tempos dos caldeus. O seu volume é tal que o espaço por ele ocupado pode caber até todos os demais planetas, daqueles que nós temos aqui no nosso Sistema Solar. Como o planeta Júpiter é um planeta de fácil visualização, até mesmo a olho nu, ele caiu nas graças dos grandes pensadores do passado, aqueles que produziam as narrativas mitológicas. E assim sendo, as grandes histórias voltadas para o planeta Júpiter, ou também conhecido como Zeus, é de que ele seria um deus supremo, o deus dos deuses, o qual ganhou tal cargo após ter derrotado seu pai, o tirano titã Saturno, que não coincidentemente será o nosso próximo planeta de discussão aqui. Zeus, ou então o próprio Júpiter, não foi engolido por Saturno, porque a sua mãe enganou o terrível tirano e com isso, junto com Metis, que é um outro corpo celeste do Sistema Solar, conseguiu livrar seus irmãos Plutão, Netuno, Vesta, Ceres e Juno do ventre do pai. Cada um desses nomes será coberto aqui por nós, não necessariamente no episódio de hoje, mas quando falarmos de planetas anões ou de outros corpos celestes aqui do Sistema Solar. Bem, voltando à nossa historinha mitológica aqui, Zeus então exige que Saturno entregue o trono e o expulsa do Olimpo. Saturno então junta-se aos seus irmãos contra seus filhos, todos aqueles citados anteriormente, dando início à temerosa guerra entre os deuses e titãs. É claro que a astronomia, ela tem esse aspecto de conexão com as mitologias antigas, gregas e até mesmo as romanas, mas quando nós falamos dos aspectos físicos, aí sim nós tocamos sobre a astronomia tal como ela é conhecida hoje. E dessa forma, como comentei anteriormente, ela passa a ser, os planetas em si passam a ser de interesse de um ponto de vista mais frio, menos acalorado, falando de guerras ou de grandes batalhas, falando de filhos que se voltam contra os pais. Mas a gente volta a observar o corpo celeste em si, a sua coloração, e a partir disso, quais são os componentes químicos que compõem o corpo celeste, todo o seu aspecto gasoso de densidade, suas dimensões, e assim por diante. É muito interessante a forma como a mitologia ela vai construir os conhecimentos em astronomia, né? Quando você usa essas histórias, você tem uma memorização muito fácil de alguns nomes, o que pode ser até usado como uma ferramenta de ensino, né? Talvez para estudar um pouquinho mais a astronomia. E eu acho que um grande ponto que a gente tem que entender é que esse conhecimento científico, né, vai ser construído muito tempo depois e alguns dados de interesse da humanidade eles vão fazer sentido, acho que nos tempos contemporâneos, né? Mas na hora que a gente transforma esses pontos brilhantes, que a gente não tem
conhecimento algum, sem telescópio, sem informação, sem nada, né? É a forma como a gente transforma uma observação astronômica em conhecimento humano. Né? É muito legal isso, a gente valoriza bastante. E não à toa os nomes dos planetas têm ainda essa mesma origem, né? Não vamos chamar de HD 10.583, né? Uhum. Vamos chamar aí vamos colocar nomes, isso é muito legal. É uma característica humana, né? Dar nomes para ter esse afeto, acho que é importante. E acho que isso é uma das partes que mais encanta na astronomia, né, Marco? É uma boa forma de a gente fazer associações, até mesmo para tornar um aspecto mais frio das ciências naturais em algo mais empolgante, narrativo e que traga um pouco de brilho e encanto, para além de toda a beleza que os planetas em si já têm. E parte dessa beleza que eu queria tocar para início de conversa sobre o planeta Júpiter é que lá, no planeta Júpiter, nós temos a mais duradoura tempestade conhecida como a Grande Mancha Vermelha, não é mesmo, Rodrigo? Ela foi descoberta em 1664 por Robert Hooke e até meados aqui de 2025 continua em atividade. É importante dizer que só pôde ser observado após a invenção de um telescópio e as observações começaram a ficar mais com uma ampliação maior da imagem, né? Então, apesar da existência de Júpiter, né, como um planeta ou como um andarilho, né, uma estrela andante do sistema solar, ou melhor, da esfera celeste, né? Não se tinha uma definição ainda de sistema solar, mas você tem, a partir da invenção do telescópio, antes mesmo da descoberta da Grande Mancha, né? Acho que a gente pode destacar até as 4 luas galileanas, né, Marco? Com a descoberta de Galileu, observando ali, inclusive dando respaldo ao heliocentrismo, né? Como assim temos corpos celestes orbitando um planeta? Então, será que a Terra estaria no centro? Será? Esses 4 satélites, Io, Europa, Ganímedes e Calisto, certo, Rodrigo? Perfeita. São os 4 satélites observados por Galileu, lá nos anos aos quais ele apontou um telescópio para o planeta Júpiter. Mas a pergunta que eu deixo aqui para você, Rodrigo, Júpiter permanece com 4 satélites somente conhecidos? Olha, acho que ele deu uma pequena evolução, né? Esses 4 satélites são os mais fáceis de ser observados. Aliás, qualquer pessoa com um binóculo ou com um telescópio pequeno mesmo, de 70 milímetros de diâmetro, já conseguiriam observar esses 4 satélites. Agora, além das 4 luas principais de Júpiter, nós temos ainda mais 91 luas. Ou seja, Júpiter tem 95 luas. A maioria delas não são observadas com telescópios pequenos, né? Ou, na verdade, com telescópios, né? Você vai precisar de telescópios gigantescos, né? Terrestres ou espaciais, para você ter aí alguma chance de observá-lo, porque são luas com formatos não ortodoxos, vamos chamar assim, mas eles não são totalmente esféricos, né? Eles não têm massa suficiente para atingir a forma esférica. Então eles têm formas variadas, parecendo muito com asteroides, mas como eles orbitam o planeta Júpiter, então isso é considerado um satélite natural. Exato, é parecido com o que a gente comentou no episódio da semana passada sobre Deimos e Phobos, que não tem massa suficiente para ter uma regularidade esférica no seu formato, dada a gravidade que não deforma, aliás, que permite que ele seja deformado, que ele ainda se mantenha deformado. Então é como se tivessem grandes batatas gigantes rodopiando em volta do planeta. Gostei da analogia. Acho que agora vai ficar mais fácil de pensar. Realmente eu não tinha pensado nisso. Algumas luas realmente parecem com formato de batata. Então, eu não lembro agora exatamente qual que é, Phobos e Deimos, mas quando eu vi a primeira vez eu imaginei que era uma batatona de cimento. É claro que
É claro que não é cimento, é uma rocha feita por outros componentes, que eu não vou saber dizer para vocês agora qual é exatamente a composição desses Agora, corpos, mas agora é uma batata Asterix ou uma batata Baroa? Fiquei na dúvida agora. fica aí a dúvida para quem estiver ouvindo e fazer a pesquisa sobre, mas de forma geral. Perdemos o foco da astronomia e ganhamos a gastronomia, é isso mesmo? Mas espera que tem mais sobre isso nesse episódio de hoje, viu? Sem querer dar spoiler do próximo bloco, mas teremos um G na nossa astronomia, que quem Opa, sabe as coisas mudem de desvio. Mas voltando, para a gente não pegar um desvio muito longo, os corpos que orbitam Saturno, eles, como o Rodrigo disse, estão na casa dos 95, considerando os 4 galileanos. É bom a gente ter em mente que esses números, e até quando a gente estiver falando do nosso próximo planeta, é um número que ele é fluido. É muito possível que existam, sob análise, mais satélites esperando confirmação para que esse número tenha um update, um aumento na quantidade. E o planeta Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar, como nós sabemos. Falamos isso no começo deste bloco. Contudo, o período de rotação do planeta Júpiter é um dos mais velozes do nosso sistema solar, com aproximadamente 10 horas para ele dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Então a gente pode considerar que um planeta muito grande, né, tem a sua velocidade de rotação para completar um dia jupiteriano bem menos do que a metade do que um dia terrestre, em termos de horas. Contudo, quando a gente faz uma observação sobre o ano de Júpiter, ou seja, o período de translação em torno de nossa estrela, o planeta ele leva cerca de 11 anos e 315 dias terrestres para completar a sua órbita, né, o que é bastante longo e bastante dispar em relação às comparações que nós fazemos com o nosso planeta Terra. Enquanto o dia de Júpiter é muito veloz, por questões óbvias, a órbita de Júpiter é muito, muito maior, uma vez que o raio do planeta, pensando no seu caminho que ele faz em torno do Sol, é muito, muito superior ao da Terra. e como a física é maravilhosa, né, Marco? Graças ao Johannes Kepler, nós podemos determinar a órbita de Júpiter ou de qualquer planeta do sistema solar, usando aquela terceira lei dele, né, do quadrado do período ser proporcional à distância ao cubo, e aí não precisa esperar todo esse tempo, todos esses 11 anos aí, para a gente determinar o período orbital, né? Então são padrões que se repetem e nos ajudam a conhecer melhor a nossa vizinhança, vamos dizer assim, né? Nosso sistema solar. Agora você, ouvinte, se fosse possível estar na superfície de Júpiter, aquela primeira camadinha que a gente observa em posse de um telescópio, claro que a gente precisa posicionar o nosso ouvinte de que aquela primeira camada que a gente observa do planeta Júpiter é gás. Não se trata de um solo firme onde você consiga posicionar os seus pés. Mas se porventura você pudesse ficar ali naquela primeira camadinha e decidisse jogar alguma coisa para que essa coisa saísse da sua órbita. A gente está observando a tentativa de colocar algo em órbita, a tentativa de que algo escape da gravidade do planeta. Ou seja, quando você tenta colocar alguma coisa sob a velocidade de escape da superfície de um planeta. Em comparação com a Terra, se você quisesse que algo escapasse da gravidade terrestre, seria a velocidade para ser lançado algo, pensa numa pedra, um aviãozinho de papel, ou em um foguete, esse item teria que estar a 11 km por segundo na Terra. Quando nós observamos o planeta Júpiter, essa velocidade de escape, ela tem um salto para 60 km por segundo. Isso se dá por uma razão, não é mesmo, Rodrigo? É a gravidade, né? Culpa do Isaac Newton, o senhor que inventou a gravidade. Culpa desse cara. Brincadeiras à parte, mas a gravidade do planeta Júpiter é extremamente alta. E isso a gente pode fazer uma comparação, né, com o nosso pensamento de gases aqui na Terra, né, que tem uma certa densidade baixa, que ocupa um grande volume, mas tem uma massa pequena, né?
mas no caso de Júpiter, toda essa massa está concentrada, fazendo com que o planeta tenha esse formato esférico e tenha um diâmetro extremamente grande. A gravidade de Júpiter comparado com a Terra é de 2,5 vezes. Isso significa que se a gente fosse pegar o peso de uma pessoa de 100 quilos, 100 quilogramas aqui na Terra, seria equivalente a 250 quilogramas lá no planeta Júpiter, né? Isso porque a gravidade equatorial, né, na linha do Equador ali de Júpiter, é de cerca de 25 metros por segundo ao quadrado. Passando alguns dados aqui para os nossos ouvintes sobre algumas informações relacionadas à temperatura do planeta, uma vez que a gente sabe que ele é todo feito de gás, pelo menos existem algumas especulações de que exista algum núcleo duro, mas não é nada ainda muito evidenciado, a gente não tem evidências muito cabais, assim, muito firmes para dizer com certeza, com veemência, de que existe um núcleo rochoso lá no meinho daquele montoado de gás, o que faz com que a distribuição da temperatura média do planeta seja negativa. Então, a temperatura média do planeta Júpiter é de 108 graus Celsius negativos. E o mais legal é que alguns estudos de espectroscopia mostraram que Saturno possivelmente possui uma composição similar à de Júpiter. E antes que a gente comece a pensar que todos os planetas gasosos são iguais, Urano e Netuno, por outro lado, eles vão possuir menos hidrogênio e hélio. Então, o nosso Senhor dos Anéis, né, o sexto planeta do Sistema Solar, Saturno, o companheiro de Zeus, Cronos, o Titã, ele também pertence ao grupo dos gigantes gasosos, possui 95 vezes a massa da Terra e orbita o Sol aí a uma distância de 10 vezes mais longe do que a Terra orbita. Também permeando o imaginário do ser humano desde os seus primórdios, Saturno, como o Rodrigo trouxe, também faz parte das mitologias mais famosas. Saturno, ou Cronos, é o segundo senhor do universo. Filho de Urano e Gaia, ele destronou o próprio pai, arrancando os testículos dele e lançando-os ao mar. Para isso, ele contou com a ajuda de sua mãe, veja só, que roubou a foice adiamantada de Urano. Antes de morrer, Urano lançou uma praga sobre ele, dizendo que ele será destronado por um de seus filhos. Qual era esse filho? O anterior que a gente falou, Zeus, Júpiter. Essa briga entre os dois é bem legal de imaginar, porque, são os dois maiores planetas do Sistema Solar, e quando nós temos a sorte de observá-los, claro que agora não é o momento para isso, pensando no período do ano que nós estamos, mas quando nós estamos observando, quando é possível ver Júpiter e Saturno no céu, assim, entre muitas aspas, né, próximas, dada a nossa perspectiva terrestre, a gente pode até imaginar que está rolando alguma degladiação lá entre esse pai e filho, Cronos e Zeus. Mas é muito belo de imaginar o tamanho que foi a criatividade do ser humano ao observar esses grandes planetas no nosso céu durante as noites desses nossos antepassados. E curiosamente, essa hierarquia mitológica de pai e filho inspirou também a nomeação dos planetas. Sabendo que o corpo celeste que está mais próximo do Sol é Júpiter, né, o filho, e Saturno, o mais distante, o pai, né, numa sequência aí que vai refletir até o poder na história mitológica. Da mesma forma que as luas galileanas no planeta Júpiter foram vistas pela primeira vez por Galileu Galilei, o descobridor dos anéis, do anel de Saturno, foi também o Galileu. Em 1610, ou seja, no século XVII, empregando seu telescópio de aumento de 30 vezes. Em razão da pouca potência do instrumento, infelizmente Galileu não pôde discernir a verdadeira forma dos anéis. E esses anéis também dependem de uma posição relativa com a Terra. Por exemplo, agora em 2025, está rolando algumas notícias de que, entre aspas, né, os anéis de Saturno irão desaparecer. E essa é uma questão, na verdade, visual e aparente,
Porque há uma rotação em relação à Terra do planeta Saturno, em que vai chegar um ponto em que vai ficar apenas uma fina camada, uma fina linha, que é uma visão de fronte, né, com o planeta Saturno, onde a gente não vai ver essa dimensão 3D, vamos dizer assim, dos anéis. Então, esse sumiço, entre aspas, que vai ser visto agora em 2025, é, na verdade, uma questão aparente. Então, não tem nada de astronomicamente aí um caos acontecendo no sistema solar. Nós vamos ter apenas um momento, né, onde nós teremos uma observação um pouco mais diferenciada de Saturno. Então, provavelmente, Galileu também estava em uma época onde Saturno estava em uma certa posição, a qual limitava um pouco as observações dos anéis. E esses anéis, que são extremamente aparentes no planeta Saturno, também aparecem no nosso anterior colega, Júpiter, né, filho de Saturno, e também nos outros dois que falaremos em próximos episódios, né, Urano e Netuno. Porém, apenas em Saturno esses anéis são de grande visibilidade, inclusive aqui da Terra, um telescópio, como o Marco mencionou, um telescópio razoavelmente pequeno. Em algumas ocasiões que eu fiz observações de Saturno do meu quintal de casa, e eu tenho um telescópio de abertura de 70 milímetros, Rodrigo. Ele não é um telescópio potente, mas a óptica dele me permitiu ver, dada essa perspectiva, um pouco dos anéis de Saturno, e é uma imagem lindíssima de se contemplar. Então, eu acho que é uma experiência que muitas pessoas, que todo mundo deveria ter, que é observar os anéis de Saturno através de um telescópio. E a simetria desses anéis, ela é tamanha que, de fato, como o Rodrigo disse, né, dada essa perspectiva, é como se o plano ao qual os anéis estivessem posicionados, eles ficam perpendicular à nossa visão. Então a gente não consegue ver, é como se fosse uma camada muito fina. Certa vez, vendo um documentário desses que passam na Discovery e assim por diante, National Geographic, eu lembro de um dado que eles colocaram que, em perspectiva, se você olhasse bem de ladinho, os anéis de Saturno, eles teriam a espessura de 2 andares de um prédio. Agora pensa comigo, gente, Saturno é muitas vezes o tamanho da Terra. Coloca 2 andares de ladinho para uma coisa que é maior do que o diâmetro do próprio planeta. Então, assim, em perspectiva, os anéis desaparecem. Mas é um fenômeno óptico. Não quer dizer que eles desaparecem de fato. Eles somem, dada a angulação aparente do planeta. Por outro lado, se eles estiverem inclinados, né, aí a gente vai Nossa, ter um tamanho fenômeno muito maior. lindíssimo. Além disso, nós temos também a famosa divisão de Cassini entre os anéis, que separam duas áreas muito, muito grandes ali dos anéis, que inclusive abrigam algumas luas, né? Daqui a pouco vamos falar dos números das luas de Saturno, mas há luas dentro dos anéis. Isso é muito louco, não? Isso é muito louco de imaginar, porque nós temos aí esses gaps, né, esses espaços entre os anéis, que são 3 faixas de anéis no planeta Saturno, não, Rodrigo? E daí dentro desses espaços nós temos ali a passagem desses satélites. E eu lembro a primeira vez que eu estudei um pouquinho sobre essas questões, né? Acho que eu estava lá na Unesp de Guaratinguetá e questionei uma professora que o foco dela de especialização lá do doutorado era justamente as luas e os anéis de Saturno, né? Sobre essas luas, né? Pô, são luas que viram anéis que viram luas. Qual é essa história, né? Porque dentro dos anéis tem lua. Ao redor de Saturno também tem lua. Será que tem uma coisa a ver, né? E essas são questões muito difíceis de ser explicadas, né? O que tem. Quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Então são histórias interessantes aí dos nossos vizinhos, que tem muita coisa a ser descoberta ainda, né? Não à toa os dados sobre Saturno eles precisam aí ser monitorados com uma frequência muito alta, né, Marco? Agora imagina comigo só, né, para quem nos estiver ouvindo, e se porventura tentar simplificar um doutorado sobre o sistema ao qual o Saturno rege em sua
dada a sua órbita, pensa comigo, vocês têm lá todos os anéis, todos esses amontoados de luas, que logo nós daremos os números, um número atualizadíssimo aqui para vocês. E quando nós passamos com um satélite dentre os anéis, esse satélite também possui uma gravidade. Qual é o grau de perturbação desses blocos que compõem os anéis? Como que o planeta, de fato, consegue manter essa estabilidade dos anéis? Então pensem comigo, a gravidade do planeta Saturno, ela tem que ser brutal, tem que ser gigantesca, tem que ser homérica para que não haja uma decomposição desses anéis, uma vez que dentre esses anéis você também passa com alguns satélites. Então, assim, é um sistema extremamente complexo. Deve ser uma dificuldade muito grande modelar esse sistema dentro de uma simulação para tentar obter dados, né, dadas as observações. Deve ser algo, assim, do fino trato da astronomia. E esses anéis, eles não são apenas, não é um corpo único, né? Não é um anel de fato, esse que você carrega no dedo, né? Mas ele sim é feito de várias partículas, né? Aliás, as partículas constituintes dos anéis de Saturno aí são praticamente gelo, né? E algumas rochas. E essa teoria, né, por trás é realmente muito difícil, né? Talvez a desintegração de cometas que passaram perto dos 2 titãs do sistema solar, né? Talvez a destruição de uma grande lua. Há ali, né, um grande questionamento acerca de você tratar ali esses dados, como o Marco disse. Falando um pouco de algumas informações dos períodos do planeta Saturno, o tempo de rotação do planeta Saturno é um pouquinho só além do nosso planeta Júpiter. Enquanto Júpiter tem ali 9,8 horas de rotação em torno do seu próprio eixo, Saturno completa um dia saturnino, como o ouvinte quiser dizer, em 10 horas e 34 minutos. Então, um dia de Saturno também é menos da metade de um dia aqui na Terra. Em contrapartida, uma vez que nós sabemos também que Saturno está para além da órbita de Júpiter, inclusive, o seu período orbital é de 29,5 anos para que Saturno complete um ano. Ou seja, 29 anos terrestres para que Saturno complete uma translação completa, uma revolução completa em torno da nossa estrela, do nosso sistema solar. Fechando o nosso arco de informações aqui sobre também a temperatura do planeta Saturno, a temperatura do planeta Saturno também é bem inferior à do nosso planeta Terra. Em média, Saturno tem 139 graus Celsius negativos, ou seja, a distribuição da temperatura no planeta Saturno traz uma média de 139 graus negativos. Também é um planeta gasoso, também existem hipóteses de um centro, de um núcleo rochoso, mas ainda nada corroborado com dados. Contudo, dado a dimensão e a sua temperatura, a média é bem inferior. A média de temperatura é bem inferior ao do nosso planeta Terra e também em comparação com Júpiter é uma temperatura bem abaixo. E Saturno, em 1997, recebeu uma companheira terrestre. É a sonda Cassini, que tem esse nome justamente por uma homenagem ao astrônomo do século XVII, Giovanni Cassini, um dos grandes observadores do sistema solar. Giovanni Cassini fez várias descobertas importantes relacionadas ao planeta Saturno, principal alvo da missão da sonda. Entre suas contribuições mais notáveis estão a descoberta de 4 luas de Saturno, Japeto, Rheia, Tétis e Dione, além da identificação da divisão do anel de Saturno, hoje conhecida como divisão de Cassini. A missão completa se chamou Cassini-Huygens, pois incluía também uma sonda menorzinha, Huygens, que pousou na lua Titã. Essa parte da missão homenageia Christian Huygens, outro grande astrônomo que descobriu a lua de Titã em 1655. A missão Cassini-Huygens durou cerca de 20 anos e conseguiu tirar dados importantes do planeta Saturno e de suas luas. Com o esgotamento do seu combustível
por volta de 2017, depois de uma órbita de apenas 3.000 quilômetros acima da superfície, a Cassini mergulhou na atmosfera de Saturno, a cerca de 10 graus da linha do Equador, em uma velocidade de aproximadamente de 34 km por segundo, e terminou abrasada e vaporizada como um meteorito que cai. Durante a queda, a Cassini permaneceu enviando dados para a Terra em tempo real, a fim de utilizar sua valiosa capacidade até o último segundo. Afinal, em que momentos nós teríamos a oportunidade de ver Saturno de mais de perto? Então, essa missão, até os últimos instantes, valorizou cada pedacinho do planeta Saturno. É muita tecnologia e ciência de ponta, você garantir todo um processo minimamente ali, aproveitando cada detalhe, né, Marco? E com isso, com esse grande finale da missão Cassini e seu mergulho devastador na superfície de Saturno, nós encerramos o bloco Ecos do Universo desta semana. Já dando dicas para vocês, quem será que está faltando para nós falarmos de planetas do Sistema Solar? São os dois corpos gelados, são os dois azulados. Netuno e Urano serão nossos próximos viajantes, nossos próximos companheiros do Sistema Solar a serem visitados.